Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou a Tuane e trago sempre histórias sobrenaturais aqui para vocês. Além dessas histórias, eu também conto os relatos que vocês me mandam, também nessa pegada sobrenatural. No Halloween, na semana do Halloween, eu quero fazer uma coletânea de acontecimentos no Halloween. Se vocês tiverem, mandem para mim aqui no e-mail que vai estar na descrição do vídeo. E antes de eu começar, eu quero dar apenas um recado. Gente, quando vocês forem fazer comentários, façam comentários com respeito, tá bom? Os comentários que infringirem ali e que desrespeitar as pessoas do vídeo ou até mesmo a minha pessoa serão removidos e denunciados ao YouTube, tá bom? Gernani, meu filho, cadê tu? Pra ficar vendo essas presepadas. Porque sim, gente, quando a gente começa aqui, precisamos de advogado. Que vai que dá ruim uma hora. Precisa ter um amparo legal. E antes de tudo, eu já agradeço a todos vocês que estão inscritos aqui, que estão me dando essa oportunidade de fazer o meu trabalho. E que gostam desse assunto assim como eu. Mas hoje eu vou trazer para vocês casos reais que aconteceram em hospitais, deixando esses hospitais com famas de assombrado. Por quê? Porque os lugares onde a vida e a morte se encontram todos os dias, onde as pessoas dão o seu último suspiro, ou o primeiro sinal de vida, né? Guardam grandes segredos. Mas e se todas as almas se nem todas as almas ali partiram de verdade? Então vamos falar um pouquinho sobre os hospitais assombrados, quando a morte se recusa a ir embora. Meu microfone já descarregou de novo. Sim, gente, esse microfone aqui da Shopee não vale nada. E lembrando que vocês vão escutar cachorro latindo, menina abrindo porta, porque eu gravo na sala de jantar da minha casa. Eu ainda não tenho um estúdio, eu não consigo fazer um cenário bem legal no momento, porque eu trabalho fora, mas em breve, com o apoio de todos vocês, eu vou trazer aqui uma coisa bem legal. E eu conto com vocês. Bebam água. Esta primeira história aconteceu no Canadá, ali em 2013. O paciente que voltou. No hospital St. Paul, lá em Vancouver, no Canadá, o médico Dr. Alex Kingston declarou o óbito de um homem idoso às 3h15 da manhã. Gente, tinha que ser às 3h15 da manhã. Logo nessa hora, o corpo ele foi levado à sala de observação até o procedimento final. E isso é de praxe, né, gente? Assim que é declarado o óbito, eles desligam, começam a organizar as coisas para ter certeza que a pessoa morreu. 15 minutos depois, o monitor cardíaco da sala ligou sozinho, mostrando batimentos cardíacos. E no mesmo instante, as câmeras de segurança captaram uma silhueta translúcida saindo do quarto. Era o quarto 404. O mesmo onde o homem havia morrido. O arquivo de vídeo foi analisado pelo hospital, que confirmou que ali não havia ninguém. O caso permanece arquivado
como atividade elétrica inexplicável pós-morte. Mas os enfermeiros contam ali outra história. Depois desse acontecimento, o quarto 404 foi fechado permanentemente e que nas madrugadas ainda se ouve o som do monitor daquele quarto apitando sozinho. Vamos para o próximo. O próximo aconteceu aqui no Brasil, em Curitiba, no Hospital Evangélico. Em 1998, o segurança José Carlos Mendes fazia a ronda noturna no Hospital Evangélico de Curitiba. Eram quase 2 horas da manhã quando ele ouviu o som de uma criança correndo pelos corredores ali do setor pediátrico, que estava naquele momento completamente vazio. José seguiu o som e avistou um menino pálido com um lençol hospitalar parado ali no final do corredor. O menino olhou para ele, sorriu e sumiu ali diante dos olhos do segurança. No dia seguinte, saindo ali do seu plantão, ele perguntou para a enfermeira se havia algum menino ali internado. E a enfermeira falou que não tinha ninguém ali daquela idade. Mas contou que um garoto de 9 anos havia morrido ali, naquela mesma ala, poucos dias antes. Até hoje, funcionários antigos chamam aquele setor de corredor 9 e evitam passar por lá à noite. Sinistro, hein? Vamos para o próximo. Esse aconteceu no Japão, no ano de 2004. A sala 217. Em um hospital de Osaka, o quarto 217 ficou conhecido como amaldiçoado entre médicos e pacientes. Em apenas 4 meses, 3 pessoas diferentes morreram no mesmo leito, sempre à mesma hora, às 3h07 da manhã. Gente, essas coisas acontecem sempre nesse horário. O enfermeiro relatou ter visto uma figura branca sentada ao lado da cama, observando o paciente. Quando tentava se aproximar, a figura simplesmente desaparecia. A administração mandou trocar o número da sala, acreditando que isso afastaria a má sorte. Mas a morte continuou visitando o novo quarto, que passou a ser o 229, sempre às 3h07. E essas 3 pessoas que faleceram, segundo o enfermeiro, estavam com aquela figura branca sentada ao lado da cama, os observando. Será que era a morte? Porque tem casos, né, gente, que a morte vai buscar. Ou algum ser de luz, por ser branco, para tranquilizar a pessoa e falar que tá tudo bem, que ela pode seguir com ele. Vamos para o próximo. Esse aconteceu nas Filipinas, em 2011. O elevador 3. Gente, a minha rinite tá bem atacada. No hospital Makati Medical Center, enfermeiras começaram a relatar que o elevador 3 abria sozinho todas as noites,
às 2h42 da manhã. Nenhum botão era apertado. As câmeras de segurança mostravam a porta abrindo e fechando, como se alguém entrasse e saísse. Mas nunca havia ninguém. Chamaram um técnico, né? E esse técnico afirmou que, quando o elevador parava nesse horário, o painel interno mostrava um andar inexistente. Subsolo -2. O hospital só tinha um subsolo. Após uma investigação, descobriram que o local onde o elevador parava, antes de abrir, era um antigo necrotério desativado desde 1987. Por fim, o elevador 3 foi desligado de forma definitiva. Ficaram com tanto medo que desativaram o elevador. Vai que ia parar em Sete Além. Vocês gostam de relato de Sete Além? Eu acho interessante. Vamos para o próximo. A enfermeira que não existe. Isto aconteceu no México, em 1992. No hospital Juárez, na cidade del México, na cidade do México, circula até hoje o relato de uma enfermeira, Luz González, uma mulher de semblante sereno que aparecia à noite para acalmar pacientes que estavam em estado terminal. Pacientes que ela visitava relataram que ela sempre segurava as suas mãos e dizia: "Não tema, vai passar logo." Mas quando os médicos tentaram identificá-la, não havia nenhuma enfermeira com este nome. Até que uma foto antiga de 1930 mostrou o retrato de uma enfermeira idêntica a Luz González, que foi morta durante uma epidemia, dentro daquele hospital. Desde então, o pessoal chama de La Enfermera de las Almas, ou a enfermeira das almas, que ela mesmo morta está ali para acalentar as pessoas que estão próximas de fazer a passagem. A bichinha nem depois de morta para de trabalhar. Que injustiça! Vamos para o último. E esse aconteceu nos Estados Unidos, no ano de 1977. O título é O Último Chamado. Em 1977, no Hospital Bellevue, em Nova York, enfermeiros começaram a receber chamadas noturnas, vinda do quarto 12B. Quando atendiam, uma voz fraca pedia ajuda. Mas ali havia um problema. O quarto 12B estava vazio há meses, pois havia sido lacrado devido a um incêndio. O quarto estava totalmente inutilizado. Os técnicos da telefonia confirmaram que até a linha daquele quarto estava desconectada, não tinha como fazer ligações. Uma semana depois, o painel de controle registrou uma última chamada, às 3h12 da manhã, do quarto 12B. As enfermeiras dizem que, na ligação, escutaram uma respiração
e logo após, um breve sussurro: ainda estou aqui. Ai, que triste. Jesus amado, até a Nick assustou. Desculpa, filha. Então, gente, hospitais geralmente são lugares onde a vida luta até o último segundo, mas também trazem vida, como a gente sabe. Várias pessoas passam por tratamentos médicos e superam os seus obstáculos. Ali, muitas crianças vêm para alegrar a vida de outras pessoas. Mas talvez algumas daquelas almas ali se recusam a partir. Mas ali, médicos, enfermeiros, seguranças, todos viram e ouviram, ou até mesmo sentiram algo que muitos deles não conseguem explicar, e muito menos acreditar naquilo mesmo, né? Mas será que é o que chamamos de vida após a morte? E se esse evento de vida após a morte não estiver tão longe assim? Onde que a ciência termina e o medo começa? Ou o sobrenatural explica? E esses casos de hospitais realmente foram reais. Se vocês gostaram, já deixa o seu like. Se não inscreveu, já se inscreve no canal. Assim vocês me incentivam a trazer mais conteúdos aqui para vocês. E não esquece de deixar o comentário. E caso tenha um relato, o e-mail vai estar na descrição do vídeo. Beijos e até o próximo vídeo.